Se tu não tem uma cultura fortalecida, uma base de cultura fortalecida, e é top-down, né? Porque não adianta o da base entender, mas se o do topo não compra, não desce. Então tem que ser top-down. E aí a gente brincava que a cultura toma de café da manhã a estratégia. Não adianta fazer um planejamento estratégico maravilhoso, todo estruturado. E isso, na Unimed, a gente tinha essa prática todo ano, de 2 a 3 dias, a gente ficava imerso, construindo com times, né, o planejamento estratégico, mas se as pessoas não compram a ideia, o planejamento não sai, não funciona. Até acontece, né, gente? Isso vai ser fato, vai rodar, mas talvez não rode com leveza, com maestria. Então, o que além da resiliência, é importantíssimo também na questão da cultura organizacional? Transparência das ações, os colaboradores, eles terem consciência, ciência do que, onde estamos e onde queremos chegar. Missão, valores, propósitos, teoria e prática conversando, né? Porque não adianta eu ter uma teoria bolinha, uma prática quadradinho, elas não vão encaixar e as pessoas não compram a ideia. Então, transparência na hora, né, de falar sobre a cultura, transmitir segurança psicológica, que as pessoas sim podem se manifestar, sim podem trazer a sua opinião, é fundamental. Outro ponto, comunicação assertiva. De novo, se eu não tenho uma comunicação clara, objetiva, transparente, né, do que eu quero ou do que eu estou propondo, isso também impacta, né, dentro da cultura organizacional. Porque as pessoas precisam entender. O óbvio para mim não é óbvio para a Paulinha. Eu vou entender A, a Paulinha vai entender B. Então, quando eu tenho uma linha de raciocínio única e que desce de cima para baixo, todas as lideranças falando da mesma forma, com a mesma abordagem, cada um do seu jeito, cada um do seu jeitinho, mas o direcionamento ele é único. Isso é fundamental. E, por fim, empatia. Ter empatia pelas pessoas. Entender que cada um é único dentro daquele contexto. Entender da importância de cada um dentro daquele cenário como um todo. Então, se colocar no lugar das pessoas, entender que muitas vezes, em alguns momentos, as pessoas não vão estar tão bem para aquela reunião, para aquele treinamento, chama para conversar, acolhe, entende. Gente, isso, principalmente líderes aqui, né, e eu digo de cadeira, porque fiquei 20 anos quase nessa cadeira sentada, acolhimento, vulnerabilidade, conecta. As pessoas têm que entender que líderes são gente da gente. A gente não é super-herói, a gente não tem resposta para tudo, a gente erra, a gente acerta, a gente, né, vai direcionar para um lado, mas daqui a pouco tinha que ter direcionado para o outro, mas faz parte do jogo, é tentativa e erro. Então, a gente tendo empatia e também se colocando à disposição, vocês podem ter certeza que a cultura, ela se fortalece e ela desce. As pessoas acreditam naquilo que está sendo posto. Então, para mim, além de resiliência, transparência, comunicação assertiva e empatia também são pilares fundamentais para a cultura organizacional fortalecida.